Tudo bom com vocês? Então, esse é um vídeo tutorial, né? Eu vou estar ensinando vocês a manipular a planilha de avaliações que eu disponibilizo aí gratuitamente aí para vocês, né? Espero que a planilha esteja ajudando, tanto nas avaliações de composição corporal, quanto também nas avaliações aí funcionais, né? Teste de um RM, os limiares, metabólicos, saltos verticais, tal, tudo mais. Enfim, ela tem algumas formulinhas, tá? E algumas células que, obviamente, você não pode mexer, porque tem as fórmulas. Então, esse tutorial, eu espero que fique um pouco mais claro como é que você pode manipular essa planilha. Ela é gratuita, você pode baixar aí no seu computador, mexer da forma como você quiser, pintar as células, colocar outras cores aí nas fontes, manipular da forma como você quiser. Eu não tenho fins lucrativos com essa planilha e ela é gratuita, você pode baixar e manipular aí da forma com que você quiser, tá bom? Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vai ter aqui o nosso layout, né, que eu fiz aqui da planilha, tá? Então, aqui eu coloquei algumas informações básicas, né, iniciais, né, data de nascimento da pessoa, sexo, idade, massa corporal e altura, tá? Aqui você tem que colocar a data respectiva da avaliação que você está fazendo, a data de nascimento da pessoa. O sexo é importante porque vai ser utilizado na equação para fazer a predição da densidade corporal e depois, consequentemente, a taxa de gordura, né, o percentual de gordura. A idade, eu coloquei uma formulinha que vai calcular automaticamente quando você colocar a data da avaliação, tá? Então, aqui colocando a data de nascimento da pessoa e a data da avaliação, a idade da pessoa vai ser calculada automaticamente com a formulinha que eu coloquei. Massa corporal e altura, você tem que colocar, não vai ter cálculo para isso, né? E aqui as circunferências. Coloquei aqui circunferências padrão que a gente tem, unidade centímetros. Ela vai calcular, já vai pegar, obviamente, a data da avaliação que você fez aqui. Dobras cutâneas, eu coloquei as 9 dobras que nós temos, né? Peitoral, axilar, subescapular, tricipital, até a panturrilha medial. Poxa, mas o protocolo que você colocou, ele considera somente somatório de 7 dobras. Sim, verdade. Eu coloquei aqui o cálculo do percentual de gordura pelo protocolo de Pollock. Ele considera somente 7 dobras. Se você clicar na formulinha aqui, na célula da fórmula, ela vai indicar as dobras que estão sendo consideradas aí na soma, tá? Então, eu só coloquei as 9, porque às vezes as pessoas querem fazer um somatório aí de 9 dobras, né? Até dando uma forma de você manipular aqui a planilha, se você clicar na linha e você clicar no comando Ctrl+, tá? Clicando aqui, ó, Ctrl+, você insere uma linha. E se você quiser colocar, ao invés de somatório só de 7 dobras, quiser considerar aqui, ó, somatório de 9 dobras, eu só copiei essa célula e substituí aqui 9. Você pode fazer uma fórmula no Excel, considerando uma soma aqui, ó, igual soma. O meu Excel está no inglês, mas quando você baixar na sua planilha, no seu computador, se o seu computador estiver configurado em português, ele vai deixar tudo em português. Soma e seleciona todas as células, todos os valores que você quer que faça a soma, fecha o parênteses, pronto. Aí, ao invés só do somatório de 7 dobras, você tem agora também o somatório de 9 dobras. Ah, eu quero arrastar essa fórmula porque você fez avaliações seriadas, você colocou avaliações aqui sendo colocadas várias e várias vezes, para que você depois tenha um controle da evolução do seu paciente, do seu cliente. É só você clicar aqui na formulinha, no cantinho direito inferior, vai ficar uma cruzinha. E aí você clica, segura e arrasta. Essa fórmula automaticamente vai ser copiada para todas as demais células, tá? As demais colunas aqui no caso. Ó. Então, ó, clicando na célula e na fórmula, você consegue identificar quais são os valores que estão sendo considerados, ok? Então, essa pessoa aqui,
fictícia, que eu coloquei aqui no exemplo da planilha, ela tinha um somatório inicial de 9 dobras de 109, caiu para 82. O somatório de 7 era 94, caiu para 72, tá? Vou deletar essa minha coluna, porque eu não tinha colocado isso na planilha original, é uma opção para que você manipule, customize aí a planilha para você. Vou clicar no Ctrl menos. Pronto, saiu a linha inteira. Outros parâmetros que eu coloquei aqui na planilha, né? A predição de carga de um RM pelas equações, né, de predição, né? Todas as referências que eu usei, aqui eu não vou ficar citando as referências que eu usei para fazer esses cálculos, fazer as predições aqui da carga de um RM, dos saltos verticais, dos limiares e VO2, ok? Esse vídeo é um tutorial de uso da planilha, tá? Todas essas referências que eu uso que eu usei para construir a planilha, já enviei lá no Telegram, ok? Então, se você fizer um histórico lá no Telegram, também não tem problema, pode me pedir lá, e eu envio aí novamente, mas todas as referências que eu usei para fazer a planilha, já enviei lá no Telegram, ok? Então, retornando aqui para a planilha do Excel, a carga de um RM, ela vai ser predita em função do número de repetições, movimentos e a carga que você colocar. Então, aqui, se você colocar, por exemplo, ó, o indivíduo estava fazendo com 80 quilogramas, 10 movimentos, ele já vai dar uma carga predita, a fórmula está aqui, já colocada, deu uma carga predita de 107 quilogramas. Não deletem, tá? As células que contêm fórmulas, gente. Se você deletar, uma coisa que eu sempre aconselho, baixa a planilha, deixa uma planilha sua lá de controle, tá? E aí, depois vai duplicando essa planilha para os seus pacientes. Assim, se acontecer algum acidente, você deletou uma fórmula, puxa, não tenho tanta expertise aqui no Excel, não sei colocar de novo aqui a fórmula, você tem a planilha padrão, você tem lá a sua matriz, e aí você copia de novo a fórmula e acerta a planilha para você, tá? Então, esse é um conselho que eu dou. Sempre deixa uma lá, uma planilha mestre, que você não mexe, e vai duplicando ela para os seus pacientes, tá? Acho que isso todo mundo sabe fazer tranquilamente. A mesma coisa vai acontecer aqui para a predição de carga no supino. Aqui vai ter o cálculo da força relativa no agachamento e no supino, né, que é a carga dividido pela massa corporal. E aqui as alturas dos saltos verticais, né, o squat jump e o contramovimento. A literatura coloca para a gente que é interessante a gente considerar uma média de 3 a 5 tentativas. Eu coloquei um adicional aqui na média. Aqui, por exemplo, o indivíduo saltou a mesma coisa, os 3 saltos, né? Foi meramente hipotético isso daqui. Então, vamos supor que, sei lá, na segunda tentativa ele saltou 45 e na terceira 46. Ou 48, né? Vou chutar para cima aqui, ó. Eu coloquei um adicional, que é uma análise do coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dos valores dividido pela média, ok? O coeficiente de variação interessante colocado aí na literatura é que os valores eles fiquem abaixo de 5% ou até 5%, né? Na verdade, quanto menor o coeficiente de variação, maior é a confiança que você tem, na confiabilidade que você tem naqueles dados que você coletou. Então, por exemplo, se você estiver fazendo na prática uma avaliação dessa do squat jump e deu um coeficiente de variação de 6%, o procedimento interessante é pedir para a pessoa repetir, fazer mais um salto e a gente aproximar os valores. Então, por exemplo, se a pessoa saltou na próxima tentativa 40, 45, você deleta o menor valor, que é o 42,3, e pronto, aí o coeficiente de variação aqui caiu para 4%. Se você quiser refinar mais ainda, deve fazer mais 2 saltos, ou então, às vezes, apagar o que ficou maior, porque às vezes deve ter um erro no equipamento, alguma coisa assim, ok? Mas esse procedimento, né, desculpa, às vezes não consigo só explicar o funcionamento da planilha, sem necessariamente explicar alguns conceitos, né? Coisa é mal de professor, isso daí. Mas esses procedimentos também eu coloquei na aula de avaliação lá dos saltos verticais. Você pode assistir essa aula lá e ver com maiores detalhes o porquê desses procedimentos que eu estou explicando aqui, tá? Vou tentar só explicar a planilha mesmo aqui para não ficar uma aula de avaliações em cima da planilha. Mesma coisa você vai ter aqui também para o salto contra movimento.
aqui eu expliquei os procedimentos para o squat jump, aqui vai ter para o salto contra movimento, e a taxa de utilização excêntrica também já foi calculada aqui automaticamente. Então, mesma coisa, cuidado para não deletar as fórmulas, tá, da planilha, tá? Aqui a gente vai ter o limiar, predito pelo teste de Cooper, ok? Então, é só você colocar basicamente a distância do teste de Cooper, né? Você anotando aqui, por exemplo, a pessoa correu 3.000 metros aqui, já vai sair o consumo máximo de oxigênio e o limiar dele na corrida. A mesma coisa para o ciclismo, eu usei um teste de incremental exercise test aqui, né? No ciclismo, onde você prediz a potência máxima, aqui já tem que ter um potenciômetro aí na jogada, ok? Então, vamos supor que a pessoa bem treinada, que chegou a 400 watts, vai dar um limiar de 300, uma potência relativa 3,8. Mesma coisa para o limiar da natação, eu coloquei o T10, ok? Vai dar a velocidade média e a velocidade de limiar aqui na natação. Aí as análises dos dados, que eu acho mais interessante, né? Que você tem aqui no conjunto, né? Tanto dados de composição corporal, desempenho, força no agachamento e no supino, a força relativa, as alturas, a taxa de utilização, limiar na corrida, consumo máximo de oxigênio predito pelo teste de Cooper, ciclismo, potência relativa e limiar na natação. Ou seja, aqui tem o combo de tudo, né? Na primeira avaliação, como que estava todas essas capacidades físicas e a composição corporal do indivíduo fictício aqui que a gente levantou. Outra coisa que eu coloquei é o estabelecimento de metas, né? Então, vamos supor aqui, você tem os dados da primeira avaliação e você tem uma meta que a pessoa, você traçou, fez as análises lá, fez os seus critérios de treinamento, de nutrição, tal, tudo mais, pegou o que tem na literatura e traçou uma determinada meta. Esses dados aqui, todos também você que tem que colocar, o que está em azul, é a meta que você estabeleceu para a pessoa alcançar no programa de treinamento físico ou nutricional para aquela respectiva etapa do seu planejamento, tá? Depois, esses dados eles vão ser normalizados. Essa planilha aqui, ó, essa da linha 114 até a 130, você não precisa mexer. Eles são calculados em função dos dados que você coloca aqui, porque ele vai ser utilizado para gerar o gráfico, né, em radar, que vai mostrar o quão longe que essa pessoa está das metas estabelecidas. Aqui a taxa de utilização excêntrica ficou lá longe, porque a gente jogou dados fictícios aqui de salto contra movimento, salto squat jump maior do que o do contra movimento, né? Vou colocar aqui como sendo menor, só para a gente dar uma olhadinha aqui, deu uma taxa de utilização de 0,5%. Vamos ver como é que ficou o radar em cima do que a gente colocou. Opa! Aí já deu, já ficou longe lá ainda. Bom, mas enfim, isso aqui são dados que depois vocês acertam em função do que vocês querem estabelecer aí de metas, né? Ele ficou com 0,5, ele tinha estabelecido 3%. Então, vamos colocar 0,6 aqui só para deixar o radar mais amigável ali, ó. Bacana, ok? Isso aqui foi uma aberração que eu fiz, ok? São só ajustes visuais aí, para que vocês entendam o funcionamento, desculpa, aqui da planilha. Ela vai gerar também alguns gráficos automáticos, né? Em função das avaliações, eu coloquei aqui potência e capacidade aeróbia, né? Na corrida, no ciclismo e na natação. Outros dados que eu coloquei para gerar automático também, composição corporal, né? Todo mundo acho que tem que reportar isso para os seus clientes, para os seus pacientes. Então, aqui a primeira avaliação, da primeira até a 10ª, tá? Eu coloquei uma margem aqui de 10 avaliações, tá? Para circunferências e dobras, coloquei dados, gráfico em radar. Então, aqui nos dados fictícios que a gente colocou, ó, na segunda avaliação, ó, a pessoa diminuiu bastante aí as suas dobras, aqui está em milímetros, tá? As dobras. A carga de agachamento supino, como que isso estava se comportando, né? Coloquei dois eixos, né? Força, a carga absoluta e a força relativa aqui do indivíduo, tá? Desempenhos nos saltos verticais, alteração de percentual de gordura, massa de gordura, e na composição corporal aqui, massa corporal, percentual de gordura, massa de gordura e massa livre de gordura, tá? Então, tem bastante dado aí para analisar. Quem tiver bastante expertise aí também no Excel pode até melhorar essa planilha. Se melhorar, pode me enviar de volta. Agradeço.
e também fazer algumas análises adicionais, tá? Então, espero que a planilha ajude vocês aí na prática do dia a dia. Avaliações são extremamente necessárias para prescrição de treinamento, para análise de desempenho, análise das adaptações que o seu cliente está tendo frente a treino e frente às intervenções nutricionais. Ok? Obrigado, gente. Espero que a planilha aí ajude vocês. Bons treinos, boas consultas para todos aí. Um abraço.